Fernanda tinha 48 anos, quando percebeu algo inacreditável. Ela nunca tinha tido um orgasmo de verdade. Nunca. Nem nos 26 anos de casamento, nem em relacionamentos anteriores. Nunca. E o mais perturbador não era essa descoberta em si, era a realização de que ela havia fingido prazer sexual por décadas, sem sequer questionar se aquilo era normal. A descoberta aconteceu num momento banal. Ela estava numa consulta ginecológica de rotina. Quando a médica perguntou sobre sua vida sexual, Fernanda deu a resposta automática que repetia há anos. Tudo bem, normal, sem problemas. Mas dessa vez, a médica insistiu. Perguntou sobre prazer, sobre orgasmo, sobre desejo real. E Fernanda não conseguiu mentir. Pela primeira vez em décadas, ela disse a verdade. Eu não sei se já senti prazer de verdade. O que Fernanda não sabia é que sua história é assustadoramente comum. Estudos recentes da Universidade de São Paulo revelam que aproximadamente 37% das mulheres acima de 45 anos nunca experimentaram um orgasmo consistente. Mas apenas 8% delas buscam ajuda ou questionam essa realidade. A maioria simplesmente aceita uma vida sexual sem prazer como normal, como algo que mulheres maduras não deveriam esperar ou desejar. A repressão sexual de Fernanda começou cedo. Ela cresceu numa família onde a sexualidade feminina era tratada como algo vergonhoso. Aprendeu que moças de família não falam sobre prazer sexual, que o sexo era uma obrigação conjugal, não uma experiência de conexão ou descoberta, que mulheres decentes não demonstram desejo ou buscam satisfação sexual. Essas crenças foram implantadas tão profundamente que ela nunca as questionou. Simplesmente viveu décadas cumprindo um papel sexual que não era dela. O primeiro mês após essa consulta foi devastador. Fernanda começou a perceber quantas áreas de sua sexualidade estavam completamente adormecidas. Ela não sabia que tipos de toque lhe davam prazer, porque nunca havia explorado. Não conhecia seu próprio corpo, porque havia aprendido que tocá-lo era errado. Não sabia expressar desejo, porque havia sido condicionada a apenas responder ao desejo masculino. Décadas de condicionamento sexual a haviam transformado numa espectadora da própria vida íntima. Mas algo começou a mudar quando Fernanda encontrou os trabalhos de Silvia Olmedo sobre redescoberta sexual na maturidade. Olmedo, psicóloga clínica especializada em sexualidade feminina, desenvolveu um protocolo específico para mulheres que passaram décadas vivendo uma sexualidade reprimida ou conformada. E a primeira verdade que ela apresentou foi radical. Você não está quebrada. Você está apenas vivendo uma sexualidade que nunca foi sua. A jornada de redescoberta da sexualidade de Olmedo começa com um conceito que Fernanda. Reconhecimento corporal sem objetivo. A ideia é simples, mas revolucionária para mulheres condicionadas à performance sexual. Durante 15 minutos diários, sozinha, Fernanda deveria simplesmente tocar seu próprio corpo, sem nenhum objetivo de excitação ou orgasmo, apenas conhecer sua pele, seus pontos sensíveis, suas reações naturais, sem julgamento, sem vergonha, sem pressa. Nas primeiras semanas, Fernanda mal conseguia fazer esse exercício sem chorar. Décadas de vergonha corporal emergiam cada vez que ela tentava se tocar com curiosidade. Ao invés de funcionalidade, ela percebia como havia internalizado a mensagem de que seu corpo existia para ser olhado e usado por outros. Nunca para ser conhecido e apreciado por ela mesma. Mas, gradualmente, algo começou a se soltar. Ela descobriu que tinha pontos extremamente sensíveis que nunca havia explorado. Descobriu que seu corpo respondia a tipos de toque completamente diferentes do que havia experimentado em décadas de vida sexual. O segundo componente do protocolo era ainda mais desafiador: dar voz ao desejo silenciado.
Olmedo explicou que muitas mulheres passam décadas sem sequer saber o que desejam sexualmente, porque foram ensinadas que desejar é inapropriado. Fernanda deveria começar um diário privado, onde escreveria, sem censura, sobre fantasias, curiosidades, medos, desejos, tudo que havia sido silenciado por anos. Os primeiros dias do diário eram quase vázios. Fernanda percebia que não tinha linguagem para falar sobre desejo, não tinha permissão interna para imaginar cenários de prazer. Mas lentamente, timidamente, palavras começaram a surgir, curiosidades sobre práticas que ela nunca havia experimentado. Memórias de momentos onde sentiu um lampejo de excitação real, que foi imediatamente suprimido, raivas antigas de situações onde seu prazer foi completamente ignorado. O diário se tornou um espaço seguro, onde sua sexualidade real começou a emergir. Aos 3 meses da jornada, Fernanda tomou a decisão mais difícil: conversar com o marido. Durante 26 anos de casamento, ela nunca havia falado honestamente sobre sexo. Sempre fingiu, sempre se adaptou. Sempre priorizou o prazer dele sobre a própria exploração. Agora ela precisava dizer a verdade. Ela preparou a conversa cuidadosamente, usando as técnicas de comunicação sexual que Olmedo ensina. A conversa foi devastadora, mas necessária. Fernanda explicou que estava redescobrindo sua sexualidade e que precisava de espaço para experimentar sem pressão. Que não sabia exatamente o que queria, mas sabia com certeza o que não queria mais. Sexo automático, repetitivo, focado apenas em performance e orgasmo masculino. Ela precisava de tempo, paciência, curiosidade. Precisava que o sexo se tornasse um espaço de descoberta, não de cumprimento de papel. A reação do marido surpreendeu Fernanda. Ele admitiu que sempre sentiu que ela não estava realmente presente durante o sexo, mas nunca soube como abordar o assunto. Confessou que também estava cansado do sexo mecânico e estava disposto a explorar algo diferente. Essa vulnerabilidade mútua abriu uma porta que estava trancada há décadas. Os meses seguintes foram de desconstrução e reconstrução. Fernanda e o marido começaram a explorar a intimidade de formas completamente novas. Noites inteiras de toque sem objetivo de orgasmo. Conversas profundas sobre fantasias e medos. Experimentação gradual com práticas que Fernanda sempre teve curiosidade, mas nunca ousou mencionar. E pela primeira vez em décadas, Fernanda começou a sentir prazer sexual real. O primeiro orgasmo verdadeiro de Fernanda aconteceu 6 meses após iniciar a jornada. Ela tinha 48 anos. E a sensação não foi apenas física, foi emocional, psicológica, espiritual. Foi a sensação de finalmente habitar seu próprio corpo, de finalmente ter permissão para sentir, de finalmente quebrar décadas de condicionamento que a haviam transformado numa atriz da própria vida sexual. Mas a jornada de Olmedo não termina com o orgasmo. Na verdade, essa é apenas a segunda fase. A terceira fase é sobre integração. Como viver uma sexualidade autêntica de forma sustentável, não apenas em momentos isolados de descoberta, mas como parte integral da identidade. E essa fase apresenta desafios únicos. Fernanda começou a perceber como sua repressão sexual estava conectada a repressões em outras áreas da vida. Ela sempre colocou as necessidades dos outros antes das próprias. Sempre buscou aprovação externa, ao invés de satisfação interna. Sempre interpretou papéis, ao invés de expressar sua autenticidade. A jornada de redescoberta da sexualidade estava expondo um padrão muito maior de autoabandono. Silvia Olmedo chama isso de dissociação vital. É quando uma mulher passa décadas vivendo uma vida que não é dela, em relacionamentos que não a nutrem, cumprindo papéis que não escolheu. A sexualidade reprimida é apenas um sintoma. O problema real é a desconexão profunda entre quem ela realmente é e como ela vive. A jornada de redescoberta da sexualidade de Silvia Olmedo tem 5 componentes principais.
O primeiro é a auditoria de autenticidade. Examinar cada área da vida e perguntar: isso é realmente meu ou é apenas conformidade? Segundo, permissão para desejar em todas as áreas, não apenas sexual. Terceiro, prática de não conformidade gradual. Começar a dizer não para coisas que não nutrem e sim para coisas que deseja. Quarto, comunidade de suporte. Encontrar outras mulheres em jornadas similares. Quinto, compromisso com o prazer como um direito, não como um luxo ocasional. Fernanda aplicou esses componentes meticulosamente. Percebeu que trabalhava num emprego que detestava apenas por segurança, que mantinha amizades que a esgotavam por obrigação social, e vivia numa rotina que não tinha espaço para alegria ou curiosidade. A jornada de redescoberta da sexualidade havia revelado um padrão muito maior de vida não vivida. As mudanças começaram pequenas, mas radicais. Fernanda começou a reservar uma manhã por semana, só para ela, fazendo coisas que genuinamente desejava. Começou a dizer não para eventos sociais que a esgotavam. Começou a explorar hobbies antigos que havia abandonado quando casou. E percebeu algo surpreendente. Quanto mais autêntica ela se tornava em outras áreas da vida, mais profunda e satisfatória sua sexualidade se tornava. Aos 50 anos, 2 anos após iniciar a jornada, Fernanda era irreconhecível, não fisicamente, mas energeticamente. Ela irradiava uma confiança tranquila, que vem de finalmente habitar a própria vida. Sua vida sexual era vibrante, curiosa, profundamente satisfatória. Mas o mais importante, ela havia desenvolvido uma relação completamente nova com prazer. Desejo e autenticidade em todas as áreas da existência. A história de Fernanda ilustra um fenômeno que Silvia Olmedo documenta consistentemente. Mulheres que redescobrem a sexualidade na maturidade frequentemente experimentam uma transformação completa de identidade. Porque reconectar com o desejo sexual é reconectar com a vitalidade essencial que foi suprimida por décadas. Mas é importante entender os obstáculos específicos que mulheres maduras enfrentam nessa jornada. Silvia Olmedo identifica 5 bloqueios principais que impedem a redescoberta sexual após décadas de repressão. Bloqueio 1. Vergonha corporal acumulada. Décadas de mensagens culturais sobre corpos femininos envelhecendo, perdendo valor, tornando-se inadequados. Mulheres internalizam que, após certa idade, a sexualidade é inapropriada ou ridícula. Esse bloqueio exige uma desconstrução ativa de narrativas culturais sobre idade e desejo. Bloqueio 2. Trauma sexual não processado. Muitas mulheres carregam experiências de coerção, abuso ou violação que nunca foram adequadamente processadas. Esses traumas criam associações inconscientes entre intimidade e perigo. Uma redescoberta sexual segura requer trabalho terapêutico especializado. Bloqueio 3. Identidade fixa. Após décadas vivendo certo papel sexual, mudar parece impossível ou perigoso. Há medo de que expressar uma sexualidade diferente destrua o relacionamento ou a identidade construída. Esse bloqueio requer uma reconstrução gradual do autoconceito. Bloqueio 4. Falta de modelos. Mulheres maduras raramente veem representações positivas de sexualidade feminina após os 45 anos. A narrativa cultural é que a sexualidade feminina termina com a menopausa, sem modelos de sexualidade madura vibrante. Mulheres não conseguem imaginar possibilidades diferentes. Bloqueio 5. Parceiros resistentes. Muitos relacionamentos longos estabeleceram padrões sexuais rígidos. Quando uma mulher tenta mudar a dinâmica, pode encontrar resistência, confusão ou até hostilidade. Navegar essa resistência requer habilidades de comunicação e, às vezes, terapia de casal. Fernanda enfrentou todos esses bloqueios. A vergonha corporal era intensa.
ela carregava um trauma sexual não reconhecido de experiências de coerção nas primeiras relações. Sua identidade como esposa conformada estava profundamente enraizada. Ela não conhecia nenhuma mulher que falasse abertamente sobre a redescoberta sexual na maturidade. E, inicialmente, o marido teve dificuldade com as mudanças que ela propunha. Superar esses bloqueios. Não foi linear. Houve regressões, momentos de dúvida profunda, períodos onde voltar aos padrões antigos parecia mais fácil. Mas Fernanda desenvolveu algo que Silvia Olmedo considera essencial para uma transformação duradoura. Um compromisso inabalável com a própria verdade. Esse compromisso significava que, mesmo quando era difícil, assustador ou solitário, Fernanda continuava escolhendo a autenticidade sobre a conformidade, continuava escolhendo a exploração sobre a segurança, continuava escolhendo a vitalidade sobre a aceitação passiva. A jornada de Fernanda não foi única. Silvia Olmedo documenta casos similares que revelam padrões fascinantes sobre a redescoberta sexual na maturidade. Considere Mariana, 52 anos, que descobriu sua orientação bissexual após 28 anos de casamento heterossexual. Ou Cláudia, 47 anos, que percebeu que nunca havia realmente desejado sexo penetrativo, mas havia performado por décadas porque achava que era obrigatório. Ou Teresa, 55 anos, que descobriu que sua verdadeira sexualidade era profundamente conectada a práticas tântricas e espiritualidade, algo completamente ausente de suas experiências sexuais anteriores. Cada uma dessas mulheres passou por um processo similar de despertar, doloroso, seguido de redescoberta libertadora, e cada uma enfrentou um julgamento social significativo. Mariana foi acusada de estar em crise de meia-idade quando começou a explorar relacionamentos com mulheres. Cláudia foi chamada de frígida quando expressou que não gostava de certas práticas sexuais. Teresa foi ridicularizada quando começou a falar sobre sexualidade sagrada. A mensagem social era clara. Mulheres maduras não deveriam estar explorando ou mudando a sexualidade. Deveriam aceitar o que sempre foi. Mas Silvia Olmedo identificou algo crucial nesses casos. A resistência social não vem de uma preocupação genuína. Vem da ameaça que mulheres sexualmente autônomas representam para estruturas sociais que dependem da conformidade feminina. Quando mulheres começam a priorizar o prazer próprio sobre a aprovação social, estruturas inteiras começam a tremer. A neurociência por trás da redescoberta sexual é fascinante. Pesquisas do Instituto Kinsey mostram que o cérebro feminino mantém uma plasticidade sexual significativa ao longo da vida, ao contrário do que se acreditava antigamente. Áreas do cérebro responsáveis pelo prazer sexual podem ser reativadas e até expandidas, mesmo após décadas de dormência. O que muda não é a capacidade biológica para o prazer, mas o condicionamento psicológico, que bloqueia o acesso a essa capacidade. Estudos de neuroimagem em mulheres pós-menopausa mostram uma ativação cerebral durante a excitação sexual, equivalente ou até superior, a mulheres mais jovens. Quando fatores psicológicos como vergonha e ansiedade de performance são removidos, o problema nunca foi biológico. Foi sempre cultural e psicológico. Silvia Olmedo usa essas descobertas para combater a narrativa dominante de que o desejo sexual feminino naturalmente diminui com a idade. A verdade é mais nuançada. O desejo sexual autêntico frequentemente aumenta com a maturidade, quando as mulheres finalmente têm a coragem e a autonomia para explorar o que realmente desejam, livre de pressões reprodutivas e expectativas sociais da juventude. Mas a jornada de redescoberta da sexualidade na maturidade apresenta armadilhas específicas que precisam ser evitadas. Silvia Olmedo identifica 5 erros críticos que podem sabotar o processo. Erro número 1.
a pressa por resultados. Muitas mulheres abordam a jornada de redescoberta da sexualidade como um projeto com prazo para terminar. Querem orgasmos em 6 semanas, uma vida sexual transformada em 3 meses. Mas décadas de repressão não podem ser desfeitas rapidamente. A pressa cria pressão, e a pressão recria exatamente a dinâmica de performance, que precisa ser desconstruída. O processo requer paciência radical e a aceitação de que o progresso não é linear. Erro número 2. Focar apenas em técnicas sexuais. Algumas mulheres pensam que a jornada de redescoberta da sexualidade é sobre aprender novas posições ou comprar brinquedos eróticos, mas sem um trabalho psicológico profundo de desconstruir a vergonha e reconectar com o desejo autêntico. As técnicas são superficiais. É como decorar uma casa com a fundação rachada. A verdadeira transformação acontece no nível da identidade e do autoconceito, não apenas no comportamento sexual. Erro número 3. Fazer sozinha sem suporte. A jornada de redescoberta da sexualidade. Após décadas de repressão, é um processo emocionalmente intenso. Haverá momentos de vergonha devastadora, raiva antiga emergindo, tristeza profunda por anos perdidos. Tentar processar isso completamente sozinha é perigoso. Suporte terapêutico especializado e uma comunidade de mulheres em jornadas similares são essenciais. Erro número 4. Culpar o parceiro. É tentador colocar toda a responsabilidade pela repressão sexual no parceiro. E às vezes, os parceiros são de fato problemáticos, mas frequentemente, ambos estavam presos em padrões de conformidade sexual. Abordar a jornada com curiosidade sobre como criar algo novo juntos, ao invés de ressentimento sobre o que foi, cria possibilidades muito maiores de transformação relacional. Erro número 5. Abandonar no primeiro obstáculo. A jornada de redescoberta da sexualidade não é uma jornada suave. Haverá momentos de estagnação, regressão, dúvida profunda. O corpo pode não responder como esperado, o parceiro pode resistir, emoções difíceis podem emergir. Muitas mulheres desistem nesses momentos, concluindo que a transformação não é possível, mas os obstáculos são parte normal do processo, não um sinal de fracasso. Fernanda cometeu vários desses erros. Inicialmente, tinha pressa por resultados e ficava frustrada quando o progresso era lento. Passou meses focada apenas em técnicas, sem fazer um trabalho psicológico profundo. Tentou fazer tudo sozinha, antes de buscar terapia. Houve períodos onde culpou o marido por tudo e quase desistiu várias vezes, quando enfrentou obstáculos. Aprender a evitar ou corrigir esses erros foi parte crucial de sua jornada. Um aspecto particularmente desafiador da jornada de redescoberta da sexualidade na maturidade é navegar as mudanças na dinâmica relacional. Quando uma mulher que passou décadas sendo sexualmente passiva ou conformada, de repente começa a expressar desejo ativo e fazer demandas específicas, isso pode desestabilizar um relacionamento inteiro. O marido de Fernanda inicialmente reagiu positivamente, mas conforme as semanas passaram e as mudanças se aprofundaram, ele começou a sentir insegurança. Ele estava acostumado a ser o iniciador sexual, a saber o que fazer. De repente, Fernanda estava guiando, experimentando, fazendo pedidos que ele nunca havia considerado. Ele se sentiu ameaçado e inadequado. Silvia Olmedo ensina que essa resistência do parceiro é extremamente comum e precisa ser abordada com compaixão, mas também firmeza. A compaixão vem de reconhecer que mudanças em uma dinâmica sexual estabelecida são assustadoras para todos os envolvidos. A firmeza vem de não permitir que a insegurança do parceiro sabote a redescoberta da mulher. Fernanda e o marido fizeram terapia de casal, focada especificamente em navegar a transformação sexual.
O terapeuta ajudou o marido a entender que a sexualidade mais ativa e específica de Fernanda não era uma crítica a ele, mas uma expressão de confiança crescente nela mesma. Ajudou Fernanda a comunicar suas necessidades sem culpa, mas também sem se desculpar por ter necessidades. O processo foi difícil. Houve sessões onde emoções antigas explodiram. O marido admitiu ressentimentos sobre outros aspectos do casamento que haviam ficado enterrados. Fernanda confrontou padrões de passividade que iam muito além do sexual, mas gradualmente eles começaram a construir uma dinâmica relacional completamente nova, baseada em autenticidade mútua, ao invés de papéis rígidos. Nem todos os relacionamentos sobrevivem a esse tipo de transformação. Silvia Olmedo documenta casos onde a jornada de redescoberta da sexualidade da mulher revelou incompatibilidades fundamentais que estavam mascaradas por conformidade. Algumas mulheres descobrem que não querem mais estar em um relacionamento que exigiu tanto autoabandono. Outras descobrem preferências sexuais que não podem ser satisfeitas dentro do relacionamento atual. Essas situações são dolorosas, mas Silvia Olmedo argumenta que são honestas. Viver décadas em um relacionamento baseado em conformidade, ao invés de autenticidade, não é uma virtude. Às vezes, a jornada de redescoberta da sexualidade é um catalisador para o reconhecimento de que mudanças relacionais maiores são necessárias. E isso, embora assustador, é parte de viver com integridade. A dimensão comunitária da jornada de redescoberta da sexualidade é frequentemente subestimada. Mulheres maduras que estão redescobrindo a sexualidade, após décadas de repressão, precisam de espaços seguros para compartilhar experiências, fazer perguntas, processar a vergonha. Mas esses espaços são raros. Fernanda encontrou um grupo de suporte online, facilitado por uma terapeuta treinada nos métodos de Silvia Olmedo. O grupo tinha 8 mulheres, com idades entre 45 e 58 anos, todas em jornadas de redescoberta da sexualidade. As primeiras sessões eram carregadas de vergonha. As mulheres mal conseguiam fazer contato visual ao falar sobre sexualidade. Mas gradualmente, conforme a confiança se construía, algo extraordinário aconteceu. As mulheres começaram a compartilhar verdades que nunca haviam dito a ninguém. Uma admitiu que havia fingido todos os orgasmos em 32 anos de casamento. Outra revelou que descobriu que gostava de práticas BDSM aos 53 anos. Outra confessou que nunca havia se masturbado porque achava que era pecado. A variedade de experiências era vasta, mas o padrão era consistente. Décadas de silêncio, vergonha e conformidade. O que o grupo oferecia não era apenas informação, mas normalização. Ver outras mulheres maduras falando abertamente sobre a jornada de redescoberta da sexualidade quebrava um isolamento profundo. Perceber que experiências que pareciam únicas e vergonhosas eram, na verdade, comuns, criava um senso de possibilidade. Se outras mulheres estavam transformando a sexualidade aos 50, 55, 58 anos, então era possível. O grupo também oferecia responsabilidade. Nos momentos em que Fernanda queria desistir, sabia que precisaria prestar contas ao grupo. Isso criava uma motivação externa para continuar, mesmo quando a motivação interna falhava. E, inversamente, quando Fernanda tinha vitórias pequenas, mas significativas, tinha uma comunidade para celebrar com ela. Silvia Olmedo enfatiza que a jornada de redescoberta da sexualidade na maturidade não deveria ser uma jornada solitária. Mulheres precisam de outras mulheres que entendam os desafios específicos dessa fase da vida. Precisam de modelos de sexualidade madura, vibrante. Precisam de espaços onde possam ser vulneráveis sobre seus medos e celebrar suas conquistas, sem julgamento. Há também uma dimensão cultural profunda nessa jornada. As narrativas sociais sobre a sexualidade feminina madura são predominantemente negativas. Mulheres pós-menopausa são retratadas como assexuadas, indesejáveis,
irrelevantes. Quando mulheres maduras expressam uma sexualidade ativa, são frequentemente ridicularizadas ou patologizadas. Fernanda enfrentou isso diretamente quando começou a falar mais abertamente sobre sua jornada. Uma amiga sugeriu que ela estava tendo uma crise de meia-idade. Outra insinuou que ela devia estar traindo o marido, porque nenhuma mulher casada há tanto tempo de repente se interessa tanto por sexo. A mensagem implícita era clara. Mulheres maduras deveriam aceitar uma sexualidade diminuída, ou ausente, como natural e apropriada. Mas Silvia Olmedo argumenta que essas narrativas servem a uma função social específica: manter mulheres maduras conformadas e silenciadas. Mulheres que descobrem poder sexual na maturidade frequentemente descobrem poder em outras áreas também. Começam a questionar outros aspectos de suas vidas onde estão conformadas. Começam a fazer demandas, estabelecer limites, priorizar a satisfação própria. Isso é ameaçador para estruturas sociais e familiares que dependem do autossacrifício feminino. Portanto, a jornada de redescoberta da sexualidade na maturidade é sempre, em algum nível, um ato político. É a recusa de narrativas culturais que dizem que mulheres maduras deveriam desaparecer silenciosamente. É a afirmação de que prazer, desejo e vitalidade são direitos em todas as fases da vida, não privilégios da juventude. 3 anos após iniciar sua jornada, Fernanda reflete sobre transformações que vão muito além do sexual. Ela deixou o emprego que detestava e começou um pequeno negócio fazendo algo que ama, terminou amizades tóxicas e cultivou conexões mais profundas. Estabeleceu limites, firmes com a família extensa, que sempre a tratou como serviçal. Começou a praticar hobbies que havia abandonado décadas atrás. E sua vida sexual continua evoluindo. Ela e o marido ainda estão descobrindo coisas novas um sobre o outro. E sobre a intimidade. Há práticas que experimentam e descartam. Outras que se tornam favoritas. Há conversas difíceis que precisam ter. Vulnerabilidades que precisam compartilhar. Mas a diferença fundamental é que agora tudo vem de um lugar de autenticidade, não de conformidade. Fernanda também se tornou uma voz para outras mulheres. Ela fala abertamente sobre sua jornada, não para exibir, mas para oferecer permissão. Permissão para mulheres de 45, 50, 55, 60 anos, para questionarem se estão realmente vivendo a sexualidade que desejam, ou apenas se conformando. Permissão para começarem a jornada de redescoberta. Não importa quanto tempo passou. Permissão para priorizarem o prazer próprio sem vergonha. As respostas que ela recebe são reveladoras. Mulheres mandam mensagens privadas confessando que nunca tiveram um orgasmo, que estão em relacionamentos há décadas, mas nunca sentiram desejo real, que têm curiosidades sexuais que nunca ousaram explorar, que pensam constantemente em como seria diferente se tivessem a coragem de mudar. A quantidade de repressão sexual silenciosa é assombrosa. Mas também há mensagens de esperança. Mulheres que começaram a própria jornada de redescoberta após ouvir a história de Fernanda, que estão tendo conversas honestas com seus parceiros pela primeira vez, que estão buscando terapia especializada, que estão se juntando a grupos de suporte, que estão escolhendo a autenticidade sobre a conformidade, que estão descobrindo que nunca é tarde para habitar plenamente a própria vida. Silvia Olmedo enfatiza que cada jornada é única. Não há um protocolo rígido que funcione para todas. Algumas mulheres precisam de anos de terapia antes de tocarem o próprio corpo sem vergonha. Outras fazem progressos rápidos. Algumas descobrem que querem uma sexualidade radicalmente diferente do que viveram. Outras descobrem que gostam de elementos da sexualidade que tinham. Apenas querem mais presença e autenticidade. O que é universal é a necessidade de coragem. Coragem para questionar narrativas que foram aceitas por décadas. Coragem para admitir verdades dolorosas sobre o prazer não sentido e o desejo não expresso.
Coragem para começar o processo de exploração, mesmo sem saber onde vai levar. Coragem para priorizar a vitalidade própria, mesmo quando outros resistem. Coragem para viver com integridade sexual, mesmo quando é mais fácil se conformar. Fernanda olha para trás e vê claramente o ponto de virada. Foi aquela consulta ginecológica onde, pela primeira vez, disse a verdade. Eu não sei se já senti prazer de verdade. Aquele momento de honestidade radical abriu uma porta que estava trancada há décadas. E do outro lado dessa porta estava uma vida que ela mal conseguia imaginar. Uma vida de autenticidade sexual, vitalidade emocional, integridade relacional. Uma vida que era verdadeiramente dela. A mensagem de Silvia Olmedo para mulheres maduras que viveram décadas de repressão sexual é simples, mas profunda. Você não está quebrada. Você não é velha demais. Você não perdeu sua chance. Seu corpo ainda é capaz de prazer profundo. Seu desejo ainda está vivo, apenas adormecido. Sua sexualidade autêntica ainda está esperando para ser descoberta. E nunca é tarde demais para começar a viver a verdade sexual que é sua. A jornada de redescoberta sexual aos 48. Aos 52. Aos 58 anos. Não é um retorno a algo perdido. É a descoberta de algo que nunca foi permitido existir. É o nascimento de uma sexualidade madura, consciente e integrada, que só é possível com a sabedoria e a coragem que vem da experiência de vida. É, talvez, a transformação mais radical e libertadora que uma mulher madura pode experimentar, porque, quando você finalmente habita o seu próprio corpo, com prazer e autenticidade, você finalmente habita a sua própria vida. Imagine, Fernanda, finalmente se permitindo sentir, se libertando das amarras, de uma vida inteira de repressão. É um mergulho profundo, nas águas desconhecidas do seu próprio ser, um despertar, para o prazer, para a autenticidade, para a vida. E Silvia Olmedo, com sua sabedoria, nos guia nessa jornada, nos mostrando que nunca é tarde para redescobrir, para reconectar, para viver plenamente nossa sexualidade e, consequentemente, nossa vida.